escrevo essa carta, creio que o Senhor vai ler. Pede ao Espírito Santo pra levar até você, com minhas lágrimas descendo, essas letras rasurei. Sei que faltarão. Tinha um cego, Bartimeu, mas não era o nome dele, porque os judeus chamavam Bar, filho de Timeu. Então ele não tinha nome. Então ele era somente o cego, filho de Timeu, ou seja, não tinha nome. Ele estava sentado junto ao caminho, ou seja, além de cego, ele também era mendigo. Hoje, nós somos cegos e também somos mendigos, porque muitas vezes não conseguimos enxergar Jesus da forma que Ele quer. Muitas vezes não conseguimos fazer aquilo que devemos, por causa da nossa cegueira. E estamos aqui, mendigando sim, mendigando e pedindo ajuda, porque mendigar não é só pedir esmola lá fora, é pedir ajuda. E nós estamos aqui pedindo ajuda do Senhor, para que Ele possa nos sustentar. Então, somos cegos e também mendigos. Não somos diferentes das pessoas lá fora. Muitas vezes achamos que somos certos 100%. Por isso que julgamos. Por isso que achamos que as pessoas têm que ser do nosso jeito. E não tem que ser. Porque o Senhor não escolheu a gente para sermos iguais. Ele escolheu cada um do seu jeito, do seu dom, do jeito que Ele quer. Não é o nosso jeito, mas sim o jeito que Deus tem para a gente. Os judeus, antigamente, eles davam muita importância para a sua linhagem. Por isso que era chamado de Bartimeu, porque falavam que ele era filho de Timeu. E aí, prestem bastante atenção no que eu estou falando, que os judeus davam muita importância para a sua linhagem, porque logo, logo vocês vão entender por que o cego viu ele de uma outra forma. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a aclamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, mas ele era cego. Como que ele começou a aclamar, chamando Jesus filho de Davi? Ele teve que escutar. Alguém falou. Mas provavelmente não falou que era Jesus, filho de Davi. Provavelmente falou: lá vem Jesus de Nazaré, o filho de José, o carpinteiro. Porque quando você é conhecido, hoje nem tanto, mas antigamente, você é filho de quem? Ah, o filho do fulano. Ah, tá. Você era reconhecido assim. E naquela época não era diferente. E os judeus, eles dão muito atenção para isso, sobre a linhagem. E Jesus de Nazaré, então o cego queria algo mais. Estava vendo que aquela multidão que estava mandando ele calar, ninguém estava enxergando que ali vinha filho de Davi. E você, naquela época, ser da linhagem de Davi, era porque era rei. O cego estava enxergando o rei passar, o rei da cura, o rei que podia mudar a vida dele. E hoje eu convido a vocês a enxergar esse Jesus na vida de vocês, porque esse é o nosso Deus, Jesus, filho de Davi. E ouvindo aquilo, e muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto. Porque muitas vezes tem pessoas que vão conhecer Jesus espiritualmente e outros só de ouvir falar, só de imagem. E eu vou falar uma coisa para vocês: a mudança não vai acontecer. Vai entrar várias vezes aqui, vai ouvir falar de Jesus, vai ouvir falar do que ele faz, mas não vai acontecer mudança na sua vida.
Por quê? Porque você precisa ver Jesus como Ele é. Aquele Cristo que passou por cima de todos os nossos pecados para nos livrar. Aquele Cristo que falou lá na cruz: Pai, perdoa-os, eles nem sabem o que fazem. É esse Jesus que nós estamos buscando. O Jesus do perdão, o Jesus que liberta, o Jesus que faz diferença na nossa vida. Mas a gente precisa deixar Ele fazer essa diferença em nossas vidas. Porque muitas vezes a gente não deixa. A gente acaba colocando uma cegueira sobre nossas vistas. Mas o Senhor hoje, os poucos que estão aqui, está falando que Ele vai abrir sim a nossa visão. E que nós vamos sim ter uma outra visão sobre Ele nas nossas vidas. Porque nós não saímos da nossa casa à toa. Nós saímos para adorar a Deus. Nós saímos para fazer diferente em nossas vidas, porque a nossa semana comece realmente com Jesus na frente. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, eu imagino que ali, imagine comigo, Jesus vem no meio daquela multidão. Os discípulos ao seu redor. Todo mundo queria tocar em Jesus. Todo mundo apertava Jesus, porque sabia que dali saía milagre. E nós não somos diferentes. Todos nós queremos Jesus. Todos nós queremos o milagre. Todos nós apertamos Jesus. Irmãos, e é aí no meio daquela multidão, Jesus para. E vocês quando Jesus parou aqui, que eu estava lendo, eu já lembrei exatamente da mulher do fluxo de sangue, quando ela tirou virtude do Senhor. Porque ela só tinha uma solução na vida dela mais: Jesus de Nazaré. Assim como nós, só temos uma solução: Jesus de Nazaré na nossa vida. Hoje foi falado que o mundo aí fora está cada vez pior. Daqui a pouco, quinta-feira, nós estávamos aqui no culto e alguém gritou ali fora: Bolsonaro foi preso, como se nós tivéssemos culpa de querermos sermos corretos. Como se nós tivéssemos culpa de algo que está acontecendo. Não, nós só queremos aquilo que Deus tem para a gente. Nós só queremos aquilo que a mulher do fluxo de sangue foi buscar. Aquilo que aquele paralítico acamado queria. Ser curado, ser liberto e ser salvo. Porque é isso que nós buscamos. A salvação. Porque todos nós sabemos que nós não somos daqui. Mas, infelizmente, a gente ainda vive aqui. E temos que viver e temos que fazer acontecer. Porque precisamos nos alimentar. Precisamos acontecer. Mas podemos fazer de forma diferente. Porque também Jesus viveu na terra. E fez de todas as formas diferentes. E Jesus, parando, mandou-os chamar. Irmãos, quando você acredita que Jesus tem algo para você, você não se controla. Você vai buscar. Você faz por onde. Quando você quer algo de verdade, você vai buscar. E foi isso que aquele cego estava vendo. A chance dele de mudar. De enxergar aquilo que estava no exterior. Porque por dentro, ele já enxergava Jesus de Nazaré. Ele já o reconhecia como rei. Quantas vezes nós mesmos nos repreendemos? Quantas vezes o nosso eu não deixa a gente ir adiante do Senhor? Porque a gente se pergunta: mas alguém vai falar? Nossa, mas vai acontecer isso? Mas será mesmo que vai acontecer?
E para vocês verem, aquele cego, mendigo, não deixava com que as pessoas o calassem. E nós enxergamos e temos condições, muitas vezes, deixamos de calar. Deixamos parar a gente. Não falamos do Senhor. Eu tiro muitas vezes por mim. Vão pessoas na minha clínica que não têm a mesma religião que eu, não acreditam em Cristo, e a gente acaba se ocultando. E a gente não pode se ocultar. A gente precisa sim falar de Jesus. A gente precisa sim falar mais, até mesmo para quem já conhece Jesus. Sabe por quê? Porque aumenta a fé. Quando você começa a falar e você começa a dizer que Jesus fez isso, a outra pessoa começa a te contar o que Jesus também fez na vida dela, aquilo vai aumentando e nós vamos acreditando e vamos fazendo com que Cristo seja presente em nossas vidas. Mas muitas vezes a gente acaba optando por falar outras coisas que nem vai acrescentar em nossas vidas. Eu vejo aqui não só um cego, mas eu vejo aqui uma pessoa que estava cansada de viver aquela vida. E chamaram o cego e dizendo: tem bom ânimo, levanta-te. Ter bom ânimo é ter coragem, é ter força. Confia. Levanta-te é encorajar, é levantar. Mas eu pergunto, é muito fácil eu falar para a irmã que está com problema: levanta, tem bom ânimo, Jesus está contigo. Levanta, irmã. Ai, para com isso, levanta. Eu quero ver eu levantar sozinho. Eu quero ver eu acreditar que eu tenho um bom ânimo porque Jesus está comigo. Eu quero ver eu confiar, porque ter bom ânimo é confiar. Eu quero ver eu confiar nesse Jesus, porque esse cego aqui teve sim bom ânimo para levantar, porque o tanto que ele clamava por Jesus, muitas vezes nós não clamamos. E levantando, e ele levantou, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Lançando de si a sua capa, largando sua antiga identidade. Nós já fizemos isso, irmãos. Nós já lançamos a nossa capa. Por isso é que estamos aqui. Já lançamos a nossa antiga identidade. Quando ele fala que lançou a capa e deixou sua antiga identidade, porque as pessoas, provavelmente a partir do momento que ele foi curado, as pessoas já não olhavam ele como Bartimeu cego. As pessoas iam dizer: lá vem o filho de Timeu que foi curado por Jesus. Ele não era mais o cego Bartimeu. E assim fomos nós como reconhecemos Jesus. As pessoas têm que olhar para a gente e dizer: lá vem fulana, lá vem ciclano, lá vem aquela mulher de Deus, lá vem aquele homem de Deus. Então nós já largamos a capa. E a gente só precisa se manter de pé. Porque a partir do momento que você reconhece Jesus como seu único Salvador e que morrer é lucro, a gente está reconhecendo Ele como vida eterna. E muitas vezes nós não fazemos isso. Mas Jesus falando disse: que queres que eu te faça? Fez uma pergunta. E hoje Ele pergunta também para a gente: que queres que eu te faça?
já largamos nossa capa, já estamos aqui. E ele pergunta para cada um de nós: o que queres que eu te faça? Aquele cego, ele só queria ver, porque ele foi bem explicativo para o Senhor. E o cego disse: mestre, mais uma vez eu reconheci que eu tenho a vista. Irmãos, eu pergunto a vocês, que eu tenha visto. Já foi dito aqui que Jesus é bom, muito bom, misericordioso. E ele disse: vai, a tua fé te salvou. Vocês perceberam que o cego queria ver, mas Jesus já tinha visto que ele já enxergava. Porque Jesus já tinha visto que o cego tinha visto que aquela multidão não estava vendo, que ele era filho de Davi, que ele tinha vindo da linhagem de Davi, que ele era o Salvador, o que estava escrito nas profecias, o que estava escrito nas Bíblias. Muitas vezes a gente até consegue ver Jesus, mas a gente ainda não consegue ver Ele como nosso Salvador. Muitas vezes a gente vem aqui e acredita que tudo vai ser diferente porque eu tenho Jesus na minha vida. No primeiro aperto, a gente deixa Jesus. No primeiro aperto, a gente já faz a mudança na nossa vida. É mais fácil confiar em homens, carros, cavalos, porque a gente vê. Jesus de Nazaré é mais difícil. Muito mais difícil. Porque a gente nem vê, mas a gente sente a presença dele. Porque toda vez que a gente fala de Jesus, a gente sente que ele se faz presente. Mas muitas vezes, os nossos olhos, a nossa cegueira pelo mundo, deixa a gente não enxergar a nossa vida espiritual. Porque Jesus é Espírito. Porque Ele se faz presente no meio de nós. Lá em Marcos, capítulo 6, 3, eu quero que vocês vão falar comigo. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Fala: a incredulidade dos nazarenos. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? Ou seja, o restante da multidão que estava acompanhando Jesus, estavam olhando para o filho do carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas. Quem é esse que faz milagre? Mas lá em Mateus, capítulo 1, Mateus, capítulo 1, fala a genealogia de Jesus, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, ou seja, filho de Davi porque é rei, filho de Abraão porque é bênção nas nossas vidas. Porque foi isso que Deus abençoou Abraão sobre toda a nação. Eu abençoarei. Isso faz muita diferença em nossas vidas. Porque quando nós olhamos Jesus, não olhamos para a parte do que Ele pode dar, mas do que Ele pode fazer sem no nosso conhecimento de coração, faz muita diferença. Muitas vezes pedimos para ver coisas
que não fazem parte das nossas vidas. Mas o Senhor conhece tanto o nosso coração que acabou dando para esse cego, porque ele era só um cego, esse cego, a salvação. Irmãos, Paulo falava lá em Efésios 2, 8, 9, falava assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, nem vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não adianta muitas vezes a gente falar que, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu faço isso, nossa, mas se eu não fizer, ninguém faz isso e aquilo, porque nós somos assim, cego mesmo, cego espiritualmente. Se na verdade a salvação vem de Deus. Então que a gente seja merecedor da salvação do Senhor, para que a gente seja realmente merecedor daquilo do que Deus tem para a gente. Muitas vezes a gente reclama demais. Hoje a irmã Lenice falou sobre perdão. Muitas vezes a gente julga e a gente não sabe. Muitas vezes a gente olha para as pessoas e fala mesmo assim: nossa, mas ela está assim porque ela não busca Deus tanto quanto eu. Mas você não sabe da sua intimidade com Deus. E hoje Deus está falando aqui que aquele cego, mesmo no meio daquela multidão, mesmo no meio daquele povo todo, até mesmo no meio dos discípulos, porque Tomé, mesmo andando com Jesus, só acreditou depois que tocou. Pedro o negou 3 vezes. Judas os traiu. E aquele cego continuava gritando: Jesus, filho de Nazaré, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, não vamos nos preocupar com as pessoas ao nosso redor. Vamos continuar clamando, vamos continuar adorando, mesmo que as pessoas digam que você ora pouco, que você precisa buscar mais, que você precisa fazer alguma coisa. Só você sabe a intimidade que você tem com Deus. Só você sabe a hora que você ora. Não precisamos ser que nem os fariseus, hipócritas. Nós precisamos ser verdadeiros, como diz Mateus. Entrar no nosso quarto e falar no secreto com o Pai. Ninguém precisa saber quando você tem que falar com Deus. É só você e Ele. Intimidade é algo profundo. Intimidade é quebrar barreiras. É fazer transformação em nossas vidas. Isso é intimidade. Não vamos deixar que mude a nossa vida. Vamos deixar que essa cegueira do mundo contagie a gente. Não. Vamos ver de forma diferente. Vamos ver de uma forma que Deus está presente em nossas vidas. Que Ele se faz presente. Que Ele é o grande eu sou. Eu falo assim que Jesus, Ele mudou muito o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir. Hoje, quando as pessoas vão lá comigo e elas falam assim: Lene, é engraçado, porque você é tão alegre, você ri tanto aqui com a gente, mas você não fala mais de mundo, de sair, de fazer as coisas. E eu falei: e se eu falar para vocês que eu não sinto mais falta? Glória a Deus. Não faz um pingo de falta mais na minha vida. Por quê? Porque quando você começa a entender que tudo isso aqui é vaidade, você começa a buscar o reino de Deus.
Quando você começa a ver alguém subir aqui no altar e falar que Jesus foi preparar uma morada, e que as ruas são de ouro, e que tudo faz parte para você de um plano de Deus, você quer fazer de forma diferente. Você quer chegar lá. Você faz outras coisas. Eu estava falando para a pastora Roseli ali na hora que a gente estava conversando. Eu não tenho dons de visão, não tenho dons de revelação. E eu agradeço a Deus, porque muitas vezes a gente vai passar ou vai fazer alguma coisa para as pessoas, e muitas vezes a pessoa que vai receber acaba fazendo caras e bocas, outras não acreditam, outras acabam fazendo de uma forma, e a intimidade da gente com Deus, e a gente fala assim, não, eu vou fazer porque tu está mandando, porque na verdade eu nem queria fazer. E eu falo que o dom de amar, que é o dom que o Senhor me deu, ele é um dom que faz a gente sofrer. Porque o dom do amor, ele coloca as pessoas no lugar do outro. O dom do amor é quando você olha para a pessoa, mesmo que ela não faça parte da sua vida, você tem compaixão. Por isso que o dom do amor é o dom principal da vida. É ter o amor pela outra pessoa de uma forma incondicional. E o dom do amor não é fácil, porque você sofre, você passa mal, você sente a dor do irmão, você sente a dor até do ímpio. Porque você olha para ele e fala, se você conhecesse Jesus, se você soubesse o quanto ele podia mudar a sua vida. Tem gente que não aceita de verdade, mas o que você faz? Você ora por ele, você entrega na mão de Deus, você faz a sua parte com Deus, para que realmente o seu dom seja verdadeiro. Para que realmente a gente possa nos entregar. Mas a nossa salvação, ela vem como desse cego, vem como enxergar Jesus de forma verdadeira em nossas vidas. Então hoje, irmãos, que a gente possa sair daqui diferente, que a gente possa sair daqui como esse cego, vendo aquilo que Deus tem pra gente, vendo que Ele é o nosso Rei, a nossa bênção. Porque se Jesus não tivesse tido misericórdia de nós e tivesse cumprido o plano de Deus, o que seríamos de nós hoje, nesse dia que se chama hoje? Se já está ruim, imagine se não tivesse tido a misericórdia de Deus. Se já está difícil, imagina se a gente não tivesse a certeza de que Ele está vivo. Ia ser muito pior mesmo. Mas graças a Deus, que nós escolhemos a boa parte. É adorar a Deus, é falar o quanto nós o amamos. Porque eu falo, eu não sei se vocês falam, mas eu falo, Jesus, como eu te amo. Obrigado por tu me amar muito mais. Porque muitas vezes parece que o nosso amor é pequeno. Mas se a gente falar para Deus, igual esse cego falou que ele queria, vem algo mais para a gente. Então que a gente aprenda com esse Deus vivo, que se faz presente aqui, nesse livro, que é a nossa bússola, que é o nosso caminho, que é tudo que nós precisamos. Nós não precisamos de ir para a internet, não precisamos de escutar ninguém, mas escutar o Senhor, porque nós escolhemos escutar a Deus. Nós escolhemos a ouvir e pedir para Ele parar, porque Ele continua andando, mas se você chamar a atenção dEle, Ele para.
Ele te escuta e Ele faz mudança nas nossas vidas. Eu digo pela minha família, graças a Deus, que Deus mudou, tanto eu quanto meu marido. E as nossas bênçãos, a nossa mudança alcançou o Cauã. Então é assim, o culto, ele é para Deus, mas as bênçãos são para nós. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, as palmas do Senhor. Eu chamo o pastor Evandro para dar a bênção apostólica, mas enquanto isso vamos orando, né? Senhor Deus, Pai, toma minhas mãos. Esses dias, Senhor Deus, que vem pela frente, nós precisamos de Ti mais do que nunca, Senhor Deus. Guia-nos nas nossas decisões, papai. Esteja conosco nesses dias, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, papai. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou reforçar mais uma vez, mas amanhã nós temos aqui o culto às 15 horas da tarde, o culto da tarde da bênção. Venham, como já foi dito, amanhã um culto de agradecimento a Deus pelas bênçãos que nós temos recebido, as nossas famílias, pela nossa saúde, né? Basta estarmos aqui esperando, já é uma grande bênção que Deus tem nos dado. Amém? Amém? Coloque suas mãos assim nessa posição para segurar, para receber as bênçãos que os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui nesta noite. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, todos digamos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo eu posso, naquele que fortalece. E operando Deus, quem impedirá? Mas graças a Deus que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não vamos esquecer que o Senhor Jesus é o nosso pastor. E nada nos faltará. Eu creio, nada vai nos faltar se estivermos com Ele, porque Ele está conosco todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Palavras, silêncio também sabes ler. Eu não quero esse peso de um mundo carregar e perder a minha alma e o prazer de te adorar. Leva embora